Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 727. Então, aqui está assim, ó. Uma condenação por tempo determinado, qualquer que fosse esse tempo, teria o duplo inconveniente de fazer o espírito sofrer inutilmente depois de melhorado. Depois de melhorado, né? Seria esse processo todo inútil. Ou de cessar antes que ele se libertasse do mal. Deus, que é justo, pune o mal, né? Então vem novamente o esclarecimento. Deus não pune ninguém. É o Espírito, como eu já disse no vídeo anterior, que detendo conhecimento das leis divinas, ele se sente culpado por ter praticado aquele ato. O que todos nós entendemos que o ser, para se sentir culpado, ele necessita de ter um pouco de conhecimento das leis divinas. Porque aquele que não se sente culpado, obviamente, ele vive num estado letárgico de ignorância tamanha por um período indeterminado. Mas é bom que se diga isso. Por mais que se dure, né? Por mais que dure aquele período, mal algum fica impune perante a justiça divina. Mal algum. Então, olha só, Deus, que é justo, pune o mal enquanto ele existe, né? Então, eu já expliquei a respeito desse pune. Então, é óbvio que enquanto o mal existe no meu eu, até que eu me liberte daquele mal, quitando perante a providência divina e todos aqueles os quais eu prejudiquei, eu não vou me sentir assim uma pessoa liberta para outros afazeres, outros desejos, aqueles males, eles assim servirão de empecilho à minha evolução, né? Eu não vou conseguir alçar voos. É como, por exemplo, um balão esses balão que as pessoas usam para fazer voos, né? Para sobrevoar. Então, não sei se você sabe que lá dentro, né, daquela gaiola, eu tô falando gaiola porque eu não entendo essas coisas, mas eu sei que lá dentro existe pesos. Peso que em determinado momento, percebendo aquele condutor do balão, percebendo que o balão corre risco de queda, ele joga aqueles pesos fora e joga mais calor no interior do balão para que o balão, né, alcance uma certa altitude.
Então, vamos pensar que as nossas imperfeições, os males que nós cometemos, em nós, eles são vistos e tidos como aqueles pesos que existem naqueles balões. Porque se aquele condutor daquele balão não joga fora aquele peso, o balão não ganha altitude. A mesma coisa somos nós. Se nós não nos purificarmos, se não nos lapidarmos, né, se não nos despojarmos desses malefícios, não conquistaremos outras dimensões. E assim por diante. E deixa de punir quando o mal deixou de existir. Ou, se quisermos, sendo um mal moral, né? Ou, se quisermos, sendo um mal moral, a própria causa do sofrimento, este dura somente enquanto aquele subsiste, né? Que é o mesmo que durar, né? Que sobrevier e por aí em diante. E a sua intensidade diminui à medida que o mal vai desaparecendo. Agora, gente, não existe mal maior. Não existe mal maior. Não existe dor maior que a dor e que o mal moral. Eita! Olha, eu vou dizer a vocês podem acreditar, não acreditar, não tem problema. O importante é na minha consciência. Existiu no passado, vamos dizer assim, uma determinada existência minha, eu não vou dar detalhes, mas vou só dizer isso, em que, num dado momento da minha evolução passada, existências passadas, eu abjurei o Cristo. Eita, meu Deus do céu, vocês não imaginam porque vocês não imaginam o mal que isso me causou. Vocês acham que eu prejudiquei o Cristo? Não, eu prejudiquei a mim mesmo. Olha, eu vou dizer a vocês que já vai para mais de uns 1.600, 1.700 anos que eu sofro essa dor moral. Eu sofro internamente o meu eu. O meu eu. As pessoas podem me ver sorrindo por fora, mas por dentro eu choro. A consciência pesada de ter abjurado o Cristo numa determinada existência que tive a oportunidade de, no momento, abjurar e não abjurar. Então, você não imagina. Abjuras o Cristo, negue esse Cristo. E eu, mandiocão, né? Nego. Por isso, continuas vivo. Aí, gente, é que eu me senti realmente morto. A dor moral
é que é a verdadeira morte para a alma. Sabe por quê? Porque você morre fisicamente, enquanto no corpo físico você acha que você morrendo, você acaba. E você morre fisicamente e você percebe que você não morreu. E aquela dor lhe acompanha para onde você vai. Não existe dor maior que a dor moral, do dever não cumprido, a dor da consciência que pesa. Então eu carrego aproximadamente uns 1.600, uns 1.700, essa dor que até hoje eu não consegui me libertar dela. Até hoje só eu que sabia dessa dor. E agora vocês também que estão sabendo. Dor do câncer, isso não é nada, com todo respeito. Dor do Covid, isso não é nada, com todo respeito. Eu respeito todo mundo. Mas a dor moral é mais dolorida, gente. Ainda mais, trair quem? Quem eu fui trair? O próprio Cristo. Eu, como se diz aquele ditado, eu não me perdoo até hoje por eu ter tomado aquela decisão contrária. De medo de alguns leões que eu já escutava rugindo, trancado nas celas, nas grades. Eu de medo, né? E também pela família que eu estava deixando, pelo poder que eu achava que eu tinha no corpo físico, né? Não, foi tudo um equívoco, imperador. Foi tudo um equívoco. Luiz diz qual imperador? Não posso. Não, foi tudo um equívoco. Eu me equivoquei. Não estou a favor desse Cristo, não. O meu Deus é o Deus de Roma. Na hora eu fui solto. Mas depois daquele momento, eu me desequilibrei de uma tal forma que durante esses séculos todo eu não consegui me reequilibrar. E olha que eu tenho feito o possível. Mas é aquilo que Emmanuel mesmo disse, né, através de Chico. Quantos milênios não levamos para reparar alguns instantes de deslizes? E como eu já disse, né? Deslizar, errar, é tão facinho, né? É só dar aquela... Pronto, né? Então, olha só. Ou se quisermos, sendo o mal moral a própria causa do sofrimento. E este dura somente enquanto aquele subsiste, a sua intensidade diminui à medida que o mal vai desaparecendo. O que eu posso dizer a você que não é brincadeira. Agora nós vamos para o número 14. A duração do castigo, estando subordinada ao melhoramento do espírito. Olha só, a duração do castigo, né? Esse termo também, como eu já disse, né? Não existe, é mitológico, mas tudo bem, vamos deixar. A duração do castigo. Por quê? Porque aqui Kardec está usando o termo castigo,
Porque a mitologia de Dante, as outras religiões, ela não usa esse termo castigo, ela usa pena, né? Onde todo mundo é penalizado. Então é melhor usar esse termo castigo do que pena, né? A duração do castigo, estando subordinada ao melhoramento do espírito, disso resulta que o culpado que não se melhorasse continuaria sofrendo sempre, e que para ele a pena seria eterna. Olha só para você como é que é as coisas, hein? A duração do castigo, estando subordinada ao melhoramento. Então, a duração do castigo estando subordinada ao melhoramento, né, do espírito. Disso resulta que o culpado, aquela pessoa culpada, que não se melhorasse, então a pessoa não quis se melhorar, não se melhorou. Continuaria sofrendo sempre. Então ele continua sofrendo sempre. E que para ele a pena seria eterna. Então, para aquele que não quer se melhorar, para ele, o sentimento é de que a pena é eterna. Porque eu não sei se você já parou para analisar. Mediante a dor e o sofrimento, parece que o tempo não passa. Parece que as horas não passam. Observa isso para você ver. Parece que não passa. Mas é um processo inevitável que não encontra-se no nosso poder detê-la de alguma forma. Passa. Mesmo que de alguma forma opinamos, passa. Por isso que depende de nós. Então, olha só para você ver. A 15ª é uma sequência. Uma condição que é inerente, né? Característica, né? Uma condição que é inerente à inferioridade, né? Que é uma característica dos espíritos, é a de não ver o tempo de sua situação e acreditar que sofrem para sempre. Então, vou ler novamente. Então, sequência, mas vou ler novamente. Isso faz que para eles o castigo pareça eterno. É o que eu acabei de dizer na questão anterior. Mas eu vou ler novamente. Uma condição que é inerente, né? Que inerente significa o mesmo que as mesmas características, né? Uma condição que é inerente à inferioridade dos espíritos, isso é inerente à inferioridade do espírito. É a de não ver o tempo de sua situação. Ele não consegue perceber. Então, percebamos uma coisa. Dialogando-se com alguns espíritos, eles já me disseram que uma hora
na erraticidade equivale-se a um ano. A um ano físico. 1 hora no plano espiritual equivale-se a um ano físico. Agora você soma numa calculadora aquele indivíduo que vai parar nas regiões umbralinas e que lá permanece durante 15, 20 anos. Vamos por 20 anos. Soma para você ver. Correspondente à existência física, quantos 1000 anos ele lá permanece nas regiões umbralinas? Porque é aquilo que eu disse no esmiuçamento da questão anterior. Mediante a dor e o sofrimento, parece que o tempo não passa. Parece que o tempo para. O relógio não anda. Parece que o motorista não chega. Parece que o médico não chega. Porque nós nos fixamos muito mais à dor e ao sofrimento do que ao medicamento. Observa para você ver. A dor de cabeça, ela aparece e você não percebe. Quanto menos você percebe, você a sente. Aí, de repente, você fala assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, mas você não viu a hora que ela começou. Você só percebeu a hora que os teus sentidos levou você a reconhecê-la. Você toma um medicamento para se ver livre daquela dor de cabeça. Se você fixa a mente naquela dor, à espera de que aquele medicamento faça efeito logo, enquanto você ali com a sua mente fixada estiver, a dor não passa. Assim que você distrai a mente com uma outra coisa, você observa assim, engraçado, a dor de cabeça passou. Como o sono. Ninguém vê a hora que dorme. Como ninguém vê a hora que acorda. Luiz, eu vejo a hora que eu durmo, porque eu vejo a hora que eu deito. Não, deitar é uma coisa. O espírito, a alma, aliás, se desprender do corpo físico é outra coisa. Esse momento você não vê. E você também não vê a hora que você acorda. Quanto menos espera, você já abre os olhos. Mas você não acorda. Na hora que você abre os olhos, o teu espírito, aliás, a tua alma, ela, quando você abre os olhos, a tua alma, no teu corpo, uns 5, 10 segundos antes, ela ali já se encontrava. E tem pessoas que têm medo da morte física. O que acontece com a mesma forma do sono. Ninguém vê a hora da morte física. Ninguém vê, gente. Isso é uma bênção de Deus. Sofre muito mais aqueles que permanecem no corpo físico do que aquele que desencarna. Agora, isso é relativo e é complexo.
Porque aquele que desencarnou se fez por merecer, ele não vê o momento do desencarne. Agora, aquele que desencarnou, se não fez por merecer, ele amarga embaixo do túmulo ou nas regiões umbralinas durante um bom tempo até ele se desintoxicar. Você entendeu? Tal vida, tal morte. Tal morte, tal vida. Por isso que aqui, ó, a situação é acreditar que sofre para sempre. Isso faz que para eles o castigo pareça eterno. Então, por isso que aquele lá nas regiões umbralinas, o sentimento que eles possuem, que eles têm, é de que para todos sempre lá eles permanecerão. E não é. Eu ainda vou voltar nesse assunto, porque está encerrando o vídeo, de alguns casos nas regiões umbralinas. Vou anotar aqui uns casos, para mim não esquecer. Vou explicar para você uns casos que me aconteceu na